A parada é a seguinte, a gente tinha o Nerd Trozobudos, né? Voltando um pouco para a questão dos blogs e o caralho. E no Nerd Trozobudos, a gente começou a falar, e se a gente gravasse um podcast? Vamos gravar. E aí eu fiquei pilhando o podcast. E ninguém queria. É verdade. E não é verdade, Ninguém por quê? queria gravar. Ah, dá trabalho. Porque eles estavam tramando, filha da puta. Cara, mas eu, Assim, assim, sem sacanagem. O Diogo pilhava, a gente falava não. Só que um dia tava sem nada pra fazer, eu liguei pra Afonso e falei, vamos fazer. Foi mesmo, foi isso. Porra, mesmo. cara, Mas foi você ficou puto. muito. Eu pilhei pra caralho. Foram, sei lá, um mês, todo dia. Galera, isso aqui, e-mails enormes, porque não tinha a facilidade de falar. Pô, galera, olha só, é isso, é interessante. A gente pega a referência de um, não sei o que. Cara, um belo dia surge um podcast deles. Do nada. Do nada. É verdade, e ninguém mandou e-mail falando porra nenhuma. Espera que é verdade. Só tinha o programa pronto. Tu foi morar em Brasília, meu irmão. E aí... Porra. É o que tu merece. Aí, meu irmão, aí a parada... Gaguejou. Cara, mas qual o problema? Tu tem problema com o Gago? Não, de jeito nenhum. Então critica o Gago aí, fala do Gago Não, aí. vai, continua aí, pô. Porra. Fala mal do Gago O aí. bagulho é... Aí eu tava lá, no Nerd Trozobudo, super dedicado, todo mundo dedicado, textão, porque era um saco, a gente discutia paradas de nada a ver. Porra, porque o Superman, não sei o quê... Cara, era uma troca de e-mail de 3 dias, discutindo um detalhe Discutindo do a Superman. opinião do outro. A É. gente não Porra. aceitava que você falou que esse filme é ruim, sei lá, Cara, não é e isso. o texto que ia pro blog era, sei lá, 3 parágrafos. Os e-mails eram 30 laudas de e-mails. Porra, mesmo, cara, merda. discutindo essas merda, porra, é no inferno, cara. E aí, a parada, tipo, ficou nessa porra, de repente surgiu o podcast deles do nada, eu falei, que filhas da puta. Eu peguei o telefone e liguei, olha só, vai tomar no cu, bando de pau no cu, não sei o que. Pô, fizeram a parada pelas minhas costas, eu tô querendo, não sei o que. Aí a gente, calma. Não, calma, é o caralho, porra, eu tô querendo, aí vocês estão dizendo não, vocês são os filhos da puta. Não, cara, a ideia é de chamar, eu vou chamar o caralho. Porra, a parada era pra ser lá, agora vai ser aqui. Não, mas você vai entrar como dono do negócio. Aí entrou, aí tipo, eu falei... Aí o que aconteceu no final foi assim, tá bom, Diogo, desculpa, mas... Você quer participar como convidado? Pô, que dia que eu gravo? E aí, no 6º episódio, o Diogo participou como um convidado. É verdade. No 6º episódio. Exatamente. E ele participou. Só que aí, cara, assim, não fazia sentido fazer a parada sem o Diogo, de verdade. E... Não, e mudou. Quando o Diogo entrou, aí completou. Era, E aí o era a Cardoso perna... Eram vocês dois e mais um convidado. E não, éramos nós 3 que tinham Cardoso. Ah, tá. E aí o Diogo veio como convidado. Só que o Cardoso saiu, foi trabalhar. Cardoso Você é o- só entrou porque o Cardoso saiu, é isso. Não, a gente ficou até um tempo junto. Não, ficou tempo. Ficamos Como é que é quatro. aquela história do... Quantos Beatles são? São 4, né? Não tem aquela história do Quinto quinto, Beatle, o quinto Beatle? É. O Cardoso é o quinto Foi Beatle. o pintor, né? E quando ele saiu, aí o podcast engrenou pra caramba. Mas, Caramba. não, mas são Não, coisas que é acontecem, fato. de banda e Não tal. dá pra dizer se foi a saída dele ou não. Não, mas não tem a ver com a mas saída. o que Não, aconteceu foi que, quando ele saiu, a gente pegou uma fórmula, porque ele foi Isso, trabalhar. Ele foi, cara, Fazer outras coisas, não sim. tinha claro. como você olhar podcast como um negócio em É. 2008, 2009. Então não fazia sentido, tá ligado? Ele falou, cara, eu preciso tocar minha vida, eu sou o responsável, como vocês não são, eu vou trabalhar. A gente era um pouco responsável. Também não era zoeira. O cara tinha um puta total. emprego maneiro na Não, época, o que a gente era Cardoso moleque e dedicado, tal. O Cardoso exato. pensava no futuro. Essa era a diferença. Exato. Mas a química mudou muito. Quando o Diogo entrou, cara, e o Cardoso foi cuidar da vida dele. Mas quando ele entrou já tava com equipamentinho melhor e tal. Não, o Diogo, sabe como é que o piorou. Diogo era? O Diogo era uma caixa de som. Do computador. É, E aí a no gente trabalho pegava de o Brasília. microfone, vai, Diogo, Mano. fala, é a tua vez. Era isso. Cara, Era o som era horrível. Horrível. E aí, cara, lentamente a coisa foi andando e foi melhorando, novos microfones e tal. E aí o resto é E aí, história. a minha versão ainda segue um pouquinho, que que entra essa mais? questão dos É um pões, rancor, tons. não, Não é rancor não, porque aqui é historiador, caralho. Aqui é a Não, verdade. vai lá. Mentira. A minha versão é... Porra, eu já trabalhava com audiovisual. É verdade. Então eu tava em Brasília, eu trabalhava com edição, trabalhava na rádio TV e o caralho. E aí eu tinha acesso a alguns acervos, que eu não posso entrar em detalhes. Que foram acervos extremamente importantes para toda robô gigante, tá ligado? É verdade. E foi uma parada muito maneira porque assim. Acervos de som, pedaços de filme. Não, mas assim, trilhas. eram umas paradas mega, tipo, Muito legal. que. Porque Cara, assim, só um parênteses, Vilela, você pega hoje, quem quer editar, baixa um vídeo, faz um corte, bota a interferência. Em 2008 você não tinha YouTube, você não tinha como fazer essas paradas. E quando surge um acervo desse, numa época em que você não tem como ter acervo, pra gente foi mágico, né? Eram uns 2 CDs, assim, com conteúdo pra caralho que eu tinha. E conteúdo extremamente, importante, assim, pra garada de filme, sabe? Grandes amigos fizeram essas contribuições. Assim, até os sons de desenho animado, quem mandou foi o Orlando Merola, cara. Eu lembro. Mas eu não, lembro. antes disso, eu tenho até hoje. Você o é CD. outra. Então, mas é que o que você tá falando
tecnicalidade do MRG. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tinha que ter amigos que trabalhavam com esse tipo de coisa, a exemplo do seu próprio que era interno, que nos davam esse tipo de coisa. Cara, eu trouxe aqui uns pedaços de soundbites da Warner Brothers. Eu trouxe, tipo, o Diogo trouxe dos filmes, o outro trouxe não sei o quê. É porque, bem, que seja, aí são realmente minúcias, assim, mas eu tô certo. Sacanagem. Não, mas a parada que teve essa parada. E tem uma outra coisa que era muito interessante, que quando a gente estava fazendo do nosso jeito as paradas, a comunidade de podcast, as pessoas que ouviam, eu recebia feedback de que, cara, o podcast de vocês, eu não consigo às vezes entender o que vocês estão falando de tão rápido que vocês falam. Não por causa da qualidade do som. Não, era porque nosso ritmo, a gente fazia um podcast menor, de 40 minutos tu é agora o Bruce Lee dos podcasts. Tivemos que reduzir a sua velocidade porque você estava além da capacidade humana. Se a gente se importasse, a gente reduziria a nossa velocidade. Como a gente não se importava, a gente exigiu que a audiência se adaptasse. Não, mas dentro disso teve uma parada que assim, do mesmo modelo que tiveram os casts, eu me lembro também que a gente sentou e conversou coisas assim. Por exemplo, o Jovem Nerd, como uma referência, eles tinham um e-mail no começo. Né? Leitura de... E a gente falou assim, cara, vamos ser diferentes de todo mundo. No começo a gente tinha leitura de e-mail, vamos botar no final. A gente decidiu botar no final. Aquela mudança. Mas era a busca pela diferença. E aí, cada um de nós vinha trazendo uma coisa. Por exemplo, ao invés da gente começar no tema, vamos começar tendo uma conversa, sei lá, se Todd ou Nescau, qual é melhor? Obviamente, a gente puxou muito isso de leite show. Nescau. Meu irmão, parada é quick, brother. Quick faz do leite uma alegria. Nescau. Afonso, não, fica comigo. Eu fico com whey protein chocolate. Cara babaca. Justo. É o lugar que você teve, né? O imparcial, vai. Não, eu ia acrescentar... E não respondeu. Já até esqueci o que eu ia acrescentar. Que começava no meio. Como se sim. estivesse no meio de um papo, assim. A gente quis fazer uma espécie de. Assim, os late shows, os talk shows, que a gente também tinha muito de referência, né? Eu assistia muito David Letterman, Tonight Show, essa galera toda assim, que a gente vê pela TV a cabo. E eles tinham aquela formuleta, né? De Johnny Carlson, assim, que o começo do programa. Ele é um monólogo de comédia pra pessoa se dando uma geral. Histórias, né? A piadinha no começo, né? Antes de começar pra aclimatar a pessoa. Como se fosse, seja bem-vindo ao Matando Robôs Gigantes. Aí a gente tá falando, Beto, o que você fez hoje? Porra, cara, hoje eu pisei numa barata e matei uma barata com perfume. Tem uma história do Beto que ele matou uma barata com perfume. Tentou. Chegaremos nela, só pra não perder o fio. Cara, ele tá controlando o podcast do Vilela, cara. Tem uma narrativa. Cara, ele perguntou, irmão. Uma narrativa, meu irmão. Porque a gente tem que entender que esse foi o objetivo. Criar um comecinho, entendeu? E fez uma diferença. Porque, na verdade, eu tô seguindo o que você falou. A história de como a estrutura do programa foi montada. Não, mas fez muita diferença. A gente foi buscando esse caminho. Ninguém fazia isso. Não. A gente olhou assim e falou assim, cara, a gente quer ser diferente, mas do nosso jeito. E a parada não era um pensamento empresarial, era um pensamento artístico. Total, 100%. Isso sempre Tanto existiu. que, cara, assim, a gente demorou muito pra ganhar o primeiro real, tá ligado? Então, tipo... Todo mundo, né, cara? Não, ganhava então, dinheiro. mas... Exato, não tinha dinheiro. E aí, eu me lembro que quando... O primeiro job que a gente fez foi onde a gente conheceu o Jovem Nerd, porque eu trabalhava numa editora nessa época e eu fui convidado para fazer parte ali do planejamento de marketing de outra editora, inclusive, do lançamento do livro do Game of Thrones. E o lançamento do livro do Game of Thrones no Brasil, como eu desenhei, eu botei pra... E não era um sucesso. A capa do Game of Thrones? Mas tu não lembra? Tu não achou bonito, não? Ele botou, inclusive, a gente lá botei você. Tá lá no fundo. Se você pegar a capa azul, assim, pega lá, a capa lá no do Game of fundo Thrones, tem 3 bonequinhos, assim, é uma referência ao MRG que eu fiz. Tu me fez forte? Não, na época não, né? É franguinho, né? Mas eu fiz o planejamento. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, e não era famoso Game of Thrones, era só, tipo, a parada que eu tava fazendo. Colocou o livro... Jovem Nerd pra divulgar? Então, eu peguei a rede de podcast que eu falei assim, cara, vou botar os podcasts, eu quero que podcast seja alguma coisa. E o MRG é o primeiro veículo a falar de Game of Thrones no Brasil. Ah, é? O MRG é o primeiro veículo. Não, acho que foi o segundo. Acho que foi uma questão de dias, não mas foi. o Rapadura não foi o primeiro. Foi eu que fiz o planejamento. E aí eu liguei pro Rapadura... O Beto tá tentando construir que ele foi o cara responsável por elevar o nível dos podcasts do Brasil. Não, o Jovem Nerd já ganhava dinheiro. O Jovem Nerd ganhava dinheiro. Ele já ganhava dinheiro. Só que aí Graças a Roberto.
Não, olha só. Isso é muito importante pra todo mundo do podcast, porque o que o Jovem Nerd fez, ele abriu um caminho no meio da mata. Absurdo. Sem cara. dúvida. Porra. Não tem como, cara. Os caras transformar um negócio daquele em um negócio pra Exato. valer, pra Porra, ganhar Então, dinheiro. e aí, é porque nessa época, o que aconteceu? O MRG começou a ficar grande. Porque a gente teve um salto. A gente tinha, sei lá, 30 downloads no 4share, que era dos nossos amigos e tal. Só que 30 virou 200. A gente, Mas- pô, a gente não conhece 200 pessoas. Mas aconteceu alguma coisa? Foi A algum comunidade no episódio? Orkut. O Afonso era muito responsável por isso. Ele entrava nas comunidades do Ah, Orkut, divulgava pra caralho e tal. Não só a comunidade Orkut, às vezes em alguns fóruns, assim, né? É. Tipo, de videogame. O Afonso entrava fazia lá. muito esse exercício de levar a parada e divulgar. E aí, Eu sou grande nos fóruns. Aquele cara que acha que é alguma coisa. e aí começou... I'm big on the forums, man. A parada começou a crescer. Assim, Foi o organicamente. que ela disse. E eu me lembro que um dia a gente tava. Já tinha um número de downloads, que pra época era bem relevante, tava falado na internet. Só que a gente nunca foi. Nós nunca fomos. Nós três nunca fomos muito do meio da galera da internet. A gente sempre se manteve no nosso canto. E aí, aos poucos, você vai conhecendo, mas a gente sempre se manteve ali. E o MRG cresceu muito. Então você tinha o Jovem Nerd e você tinha o MRG fazendo um puta barulho. É porque tem um dia que Foi a muito gente legal entendeu isso. que a gente tava grande. A gente tava gravando um programa aleatório e estávamos os três juntos. Eu acho que a gente tava na tua casa gravando de lá. Pra variar. Bem, por isso que a mãe dele é uma santa. A casa da mãe Joana. Cara, e aí a gente tava gravando esse programa e no meio, terminou, ficou um papo, não sei o quê, aí eles começaram a falar de números. O pessoal do outro podcast começou a falar de números. Aí os caras falaram, porque a gente tá com 2.000 downloads, não sei o quê. Pô, que legal. Como é que vê isso? Isso. Aí, porra. A gente não sabia ver quantos downloads a Nem gente tinha. sabia onde A gente era. achou que a gente tava gritando no espaço sideral, pra ninguém. A gente fazia uns cálculozinhos, tipo, via download dado fora, baixou isso aqui. Mas a gente não tinha noção. E aí, quando os caras falaram como é que via, Meu quantos irmão, downloads tinha, quando a a gente gente tava viu o com número- 20 mil, assim. meu Era Só uma que parada. 20 mil em 2009, irmão. Um bagulho Nossa, ridículo. pica, entendeu? tá ligado? Absurdo, Cara, é. e foi uma parada que a gente viu, a gente falou, tem uma coisa errada, porque a gente nem falou pros caras quanto a gente tava. É, de Porque a gente vergonha, ficou- A né? gente falou, cara, Ficou sem graça. porque eles estavam falando de uma parada meio que, porra, olha como é que a gente... É. A gente falou, caralho, isso tá errado, a gente deve ter visto errado. Uhum. E aí, tipo, porra, será que é assim mesmo? Será que não é? Só que a gente começou a perceber o barulho. E aí eu me lembro que nessa coisa do Game of Thrones eu liguei pro Azaghal, que era quem cuidava do comercial lá do Jovem Nerd. E eu tô falando com ele, falei assim, cara, eu sou da editora e tal, quero fechar um bagulho contigo e tal, não sei o que, legal. Aí no final eu falei assim, pô, cara, ó, curto pra caralho teu podcast, tem um podcast também. Aí ele deu, legal, aquele legal, você tem também. Aham. Qual o nome? Aí eu falei, Matando Robô Gigante. Ele, pô, tu é do Matando Robô Gigante? Cara, a galera sempre fala pra gente um dia chamar vocês porque vocês estão fazendo barulho. Vamos marcar. E aí ali a gente marcou com eles e tal. E, cara, foi natural, orgânico o nosso crescimento nessa época. E aí a gente entendeu. A gente falou, cara, a gente tem um tamanho. A gente tá fazendo um bagulho aqui maneiro. Mas ainda não tinha... E os caras estavam ganhando dinheiro. E ali entrou R$400. Foi o que a gente ganhou. Ó, o primeiro dinheiro que a MRG ganhou foi R$400 pra fazer o podcast do Game of Thrones. Eu fui ao puteiro. Mentira. Traga a minha melhor ruiva aqui. Quebrou, né, mano? É.